Eu tinha outro vídeo para publicar no dia 30 de novembro de 2020, mas ao longo dessa semana, Deus falou muito forte ao meu coração a respeito de lembranças, como por exemplo, no ano passado teve o congresso de jovens lá da nossa igreja, e as imagens que chamaram muito a minha atenção, que me tocaram muito, que me comoveram muito, era dos jovens levantando as mãos, glorificando a Deus, e teve uma das músicas do congresso, eles até batiam palmas, e aí veio uma lembrança de 25, na verdade 26 anos atrás, né, que completou 25 anos no ano passado, e esse ano fez 26 anos, em que eu participei de um encontro de jovens numa escola pública daqui de Sorocaba, na qual, na verdade, eu estava como um espião. Por quê? Porque, inclusive, como estou num lugar seguro, livre de ameaças de coronavírus e tudo mais, eu faço questão de tirar a máscara para que você perceba, para deixar bem claro cada palavra do que estou dizendo aqui, para que você possa entender tudo que eu estou dizendo mais claramente. Naquela época, em 1994, a igreja da qual fazia parte passava por um período de divisão, uma divisão muito profunda entre havia na verdade três grupos, né? O grupo dos fundamentalistas, do qual eu fazia parte, o grupo dos pentecostais, dos avivados, e também o grupo do meio, que estava sem entender o que estava acontecendo, que estava naquele fogo cruzado entre os fundamentalistas e os pentecostais e não sabia direito o que fazer, não sabia que lado seguir. E que eu creio que a maioria desse grupo que estava no meio estava na igreja para glorificar a Deus, para aprender a palavra de Deus, ou seja, não queria escolher nenhum lado. Como infelizmente hoje em dia nós vivemos épocas em que, se você não escolhe um lado, você é isentão e você é menosprezado, você sofre bullying, você sofre retaliações dos dois extremos, né? É, que se você não escolhe um lado, você é fascista, se você não escolhe outro lado, você é comunista, enfim. Naquela época aconteceu mais ou menos isso. Eu acabei escolhendo um lado, que foi o lado fundamentalista, mas algo dentro de mim ardia, como se sentisse falta de momentos como aqueles lá na igreja, porque eu estava me isolando dos jovens da igreja na época, e eu acabava participando de trabalhos fora da igreja, com outras igrejas da mesma denominação, mas eram jovens que não estavam se conformando com o fundamentalismo de suas igrejas, e que se reuniam em eventos esporádicos como aquele, né, de 1994, e cuja foto está aqui na miniatura desse vídeo. E esses jovens, eles sentiam falta de momentos de uma comunhão mais íntima com Deus, de um mover do Espírito Santo, de uma ação assim mais profunda, mais poderosa do Espírito Santo. E as pessoas, os fundamentalistas dos quais eu fazia parte, achavam que aquilo era perda de tempo, que era emocionalismo, que era heresia, apostasia, enfim, falavam um monte de coisa. Assim como falaram, né, no começo deste ano do Descend, esses grupos fundamentalistas falaram um monte de asneiras, um monte de bobagens sobre o Descend, e, e eu me via naquele meio, há 26 anos atrás, criticando grupos de jovens, criticando até mesmo pessoas mais velhas, pelo simples fato de levantarem as mãos, de glorificar a Deus, de baterem palmas, ou seja, de externarem, de exteriorizarem a adoração que tinham a Deus. E eu acabava julgando, eu acabava apontando o dedo para essas pessoas, né? Claro que não assim, de uma maneira mais aberta, mas nas conversas com o grupo do qual fazia parte, né, na bolha da qual fazia parte, eu acabava julgando essas pessoas pelo simples fato delas serem mais avivadas que o restante da igreja. Então, hoje eu percebo que aqueles jovens sentiam falta disso. Eles estavam num ambiente opressor, de um ambiente até onde eles tinham que ficar impulsando sentido, como se não podiam exteriorizar aquilo que sentiam, né, aquilo que eles desejavam tanto fazer, que era adorar a Deus, que era glorificar a Deus. Então, eles sentiam o Espírito Santo agindo dentro delas, só que não podiam exteriorizar isso, porque elas poderiam ser julgadas, dependendo do caso, até disciplinadas. E então, eu quero aqui por meio desse vídeo pedir perdão se você conviveu comigo naquela época,
né, no começo dos anos 90. E claro que eu não citaria o nome de ninguém, mas se você conviveu comigo naquela época, se você me julgou mal, se você me interpretou mal, eu quero pedir perdão, eu quero pedir desculpas por tudo aquilo que eu fiz, por tudo aquilo que eu defendi, por tudo aquilo que eu falei. E hoje eu sou pentecostal e a igreja onde eu estou, ela crê no mover do Espírito Santo, no dom de línguas, no dom de profecia, revelação e tudo mais. E eu queria deixar alguns textos bíblicos para demonstrar o quanto eu mudei nesses últimos 26 anos. Sobre as mãos levantadas, existem vários textos bíblicos, né? Porque era costume da época, no povo de Israel, orar de mãos levantadas. Então fazia parte do costume, e que esse costume foi trazido de volta pelas igrejas pentecostais, até no meio tradicional existem pessoas que ainda levantam as mãos na hora de adorar a Deus, na hora de orar. Então no Salmo, eu quero citar aqui dois textos, um do Antigo Testamento e do Novo Testamento. No Antigo Testamento temos o Salmo 63, versículo 4, que diz assim: assim eu te bendirei enquanto viver, em teu nome levantarei as minhas mãos. Aqui o ato de levantar as mãos era especificamente a oração, mas podia ser usado na hora da adoração também, do louvor, dos cânticos, salmos, hinos e cantos espirituais. Inclusive quero aqui falar uma ressalva. Cânticos espirituais, que quando a Bíblia fala de salmos, hinos e cânticos espirituais, cânticos espirituais diz respeito a cânticos que levam você, que fazem com que o Espírito Santo se mova e que você possa exteriorizar a adoração a Deus. O Espírito Santo age em você por meio do cântico espiritual, mas isso não tira o valor, obviamente, dos salmos nem dos hinos, né? Tanto que a igreja da qual faço parte tem a harpa cristã. São hinos tradicionais que existem, inclusive nas igrejas tradicionais, esses hinos são cantados na harpa cristã, que é o hinário oficial das Assembleias de Deus. E no Novo Testamento, na primeira carta de Timóteo, capítulo 2, versículo 8, o apóstolo Paulo defende o seguinte: quero, pois, que os homens, quando eu falo homens e mulheres, obviamente, orem em todo lugar, levantando mãos santas, sem ira nem contenda. Ou seja, naquela época, mesmo na igreja primitiva, ainda havia o costume de orar com as mãos levantadas. Com o passar dos séculos, os cristãos passaram a orar de cabeça baixa, de mãos baixadas, por mero costume. Então não que seja um dogma, uma obrigação você orar de olho fechado, cabeça baixa, mãos abaixadas. Isso foi um costume que foi adquirido ao longo dos anos. Mas se você quiser orar de mãos levantadas, ninguém deve julgar você ou condenar você por causa disso, porque existe respaldo bíblico para isso. E sobre a espiritualidade, que eu julgava as pessoas, né, que as pessoas que levantavam as mãos, batiam palmas, não eram pessoas espirituais, que eram pessoas que estavam agindo na carne. E só que a Bíblia diz o seguinte, mais uma vez citando o Antigo e o Novo Testamento. No Salmo 51, versículo 17, quando Davi orou, né, reconheceu que tinha pecado, adulterado com Batseba, porque para quem conhece bem a Bíblia sabe que Davi, ele desejou Batseba, se adulterou com ela, mandou matar Urias, e o profeta Natan foi usado por Deus para fazê-lo com que ele visse o seu próprio pecado, se arrependesse. E Davi escreveu, arrependido dos seus pecados, Davi escreveu o Salmo 51, e no versículo 17 diz o seguinte: os sacrifícios para Deus são o espírito quebrantado. A um coração quebrantado e contrito não desprezarás, ó Deus. Ou seja, se a pessoa levanta as mãos, glorifica a Deus, fecha os olhos, não se trata de carne, não se trata de musculino, não. É realmente a pessoa se colocando diante de Deus, se derramando diante de Deus, na presença de Deus, para que o Espírito Santo flua por meio dessa pessoa. Agora, o que a pessoa fará depois do culto é entre ela e Deus. Mas na igreja age de um jeito, fora da igreja age de outro. Isso é entre ela e Deus, não devemos julgar uma pessoa por causa disso. E com relação ao Novo Testamento, ainda sobre a espiritualidade, o Novo Testamento diz o seguinte, lá na primeira carta aos Coríntios, capítulo 2, versículo 14 a 16, mais uma vez o apóstolo Paulo, como fariseu que era, mesmo convertido ao cristianismo, ele continuou sendo fariseu, embora agora como missionário, né? Ele conhecia profundamente o judaísmo, mas ele pregava o evangelho, o genuíno evangelho de Cristo, e inclusive o seguinte:
Ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhe parecem loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Mas o que é espiritual discerne bem tudo, e ele de ninguém é discernido. Porque quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo? Mas nós temos a mente de Cristo. Ou seja, as pessoas que, como eu era naquela época, e muitos infelizmente ainda são hoje, julgam pessoas que levantam as mãos, batem palmas, glorificam a Deus, ou até mesmo se ajoelham. Inclusive eu gravei um vídeo chamado Adoração Extravagante, no qual eu não tinha a mentalidade que eu tenho hoje, e inclusive eu não excluí esse vídeo até agora do meu canal, porque justamente para mostrar para vocês o que eu pensava naquela época, e obviamente hoje eu não penso o mesmo que eu pensava naquele vídeo. Então eu não pretendo excluir esse vídeo do meu canal, justamente para mostrar para vocês o que eu pensava naquela época. Mas o meu pensamento hoje é diferente com relação à adoração, com relação ao culto a Deus. E é claro que o culto a Deus deve ser todos os dias, não apenas na igreja, não apenas no templo, nos cultos assim regulares, mas deve ser todos os dias, a cada momento, por meio de nossas vidas, nosso testemunho. Mas isso não é por causa disso que nós devemos condenar, devemos apontar o dedo para quem levanta a mão, para quem ora em voz alta, para quem grita aleluia, glória a Deus. Jamais devemos fazer isso, porque estaremos sendo legalistas demais, extremamente opressores, fundamentalistas. E esse fundamentalismo faz muito mal para o corpo de Cristo, porque é por causa desse fundamentalismo que muitas pessoas se afastam da igreja e nunca mais querem saber da igreja, nunca mais querem. Muitas pessoas até se afastam de Deus por causa desse legalismo extremo. E eu quero deixar aqui também um texto bíblico para conscientizar você a respeito da importância de nós olharmos para dentro de nós mesmos antes de falarmos alguma coisa de alguém, de apontarmos o dedo para alguém. Porque é fácil você se esconder atrás de um computador, você se esconder atrás de um celular e ficar julgando os outros, como eu inclusive já fiz. Eu tive um blog e eu usava o meu blog como se fosse uma trincheira para sair disparando tiro para tudo quanto é lado. E graças a Deus que eu desisti desse blog, eu excluí esse blog, porque eu usava esse blog para julgar os outros, para apontar o dedo para os outros, para condenar. Infelizmente muitos ainda fazem isso, muitos teólogos apologetas ainda parece que o maior prazer deles é julgar os outros, apontar na cara dos outros, condenar os outros, pelo simples fato deles glorificarem a Deus, pelo simples fato deles adorarem a Deus e sentirem mover do Espírito Santo, seja por meio de línguas estranhas, seja por meio de um louvor assim mais em voz alta, até mesmo aos gritos, dependendo dos casos, mas não devemos ficar apontando nem julgando ninguém por causa disso, porque ao fazermos isso nós estamos mais no lugar do diabo, nós estamos dando lugar para o inimigo, não estamos sendo movidos pelo Espírito Santo de Deus, nós estamos sendo usados pelo inimigo para fazer com que as pessoas se desviem do verdadeiro evangelho, como infelizmente muitas pessoas se desviaram. Então esse texto bíblico de Mateus são palavras de Jesus, que são o mais importante de tudo isso é que essas palavras são palavras de Jesus. E é exatamente porque Jesus falou isso que devemos prestar muito mais atenção. Mateus 7, capítulo 7, versículos 1 a 5 diz o seguinte: Não julgueis para que não sejais julgados, porque com o juízo com que julgardes sereis julgados, e com a medida com que tiverdes medido vos hão de medir a vós. E por que reparas tu no argueiro que está no olho do teu irmão e não vês a trave que está no teu olho? Ou como dirás a teu irmão, deixa-me tirar o argueiro do teu olho, estando uma trave no teu? Hipócrita! Tira primeiro a trave do teu olho, então cuidarás em tirar o argueiro do olho do teu irmão. E, como já disse, infelizmente muitas pessoas se afastaram de Deus, muitas pessoas se afastaram do Evangelho por conta do julgamento, da condenação de pessoas, seja da liderança, seja de pessoas que não fazem parte da liderança, mas o julgamento de alguns cristãos, né, mais imaturos espiritualmente, mas que acabam apontando o dedo para os outros, acabam condenando os outros por conta de atitudes assim inocentes, como adoração, a maneira como a pessoa adora a Deus nos cultos, tem afastado muitas pessoas da igreja. Então eu quero deixar aqui, encerrar esse vídeo com uma mensagem que eu falaria para mim mesmo, se eu pudesse voltar 26 anos no tempo, eu falaria para mim mesmo essas palavras:
Em vez de julgar ou condenar seus irmãos em Cristo pela maneira como cultuam a Deus, agradeça a Ele por ver jovens extravasando a devoção ao Senhor, glorificando a Ele por ter mandado seu Filho a esse mundo em nosso favor. Ou você gostaria de ver esses mesmos jovens afastados de Deus, entregues aos prazeres do mundo, aos desejos da carne? Pois saiba que muitos desses jovens viraram as costas para Deus justamente por não aguentarem mais conviver com pessoas extremamente legalistas como você. Eu falarei isso para mim mesmo, há 26 anos atrás. E se você também estiver entre os fundamentalistas, ainda há tempo de se arrepender, ainda há tempo de buscar Deus, ainda há tempo de deixar Deus falar ao seu coração. Não julgue mais os outros, não condene mais os outros pela maneira como se comportam na igreja, pela maneira como eles adoram a Deus, pela maneira como eles prestam culto a Deus. Porque o culto, nós somos devedores de culto. Se nós vamos para a igreja prestar um culto, é porque somos devedores desse culto. Então, que esse vídeo seja usado para falar profundamente do seu coração, que essas palavras sejam usadas pelo Espírito Santo para abrir sua mente, para abrir os seus olhos espirituais e ver que Deus age, sim, o mesmo Deus que agia, que operava sinais, maravilhas e prodígios no tempo dos apóstolos, continua operando hoje. Os milagres ainda existem, as revelações ainda existem, as profecias ainda existem. Portanto, que Deus possa abrir seus olhos, que Deus possa esclarecer você. E se você gostou desse vídeo, curta, compartilhe seus favoritos com esse meu canal, Deus abençoe. Manda esse vídeo ao maior número possível de pessoas e de pesquisa.